Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Paulista de Medicina, a esse dia tão comemorativo que é o Dia do DNA. Nesse ano nós comemoramos 70 anos da descrição da molécula do DNA, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Então estamos muito felizes com todos vocês, tanto os aqui presencialmente, aqueles também que estão nos assistindo online. Então é um dia muito importante para todos nós aqui, a disciplina de genética, do Departamento de Morfologia e Genética da Escola Paulista de Medicina. Então, por que nós estamos aqui, né? Vamos falar um pouquinho a respeito do evento. Esse dia, então, é lembrado em vários países do mundo, em várias instituições do mundo, as mais renomadas, as mais importantes, e tem como objetivo lembrar um dos maiores avanços da ciência, porque no dia 25 de abril de 1953, publicou-se na revista Nature, pelos pesquisadores James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins e Rosalind Franklin e colaboradores, a estrutura da molécula do DNA. E o que isso representa para nós? Em 2003, o governo americano proclamou, então, esse dia 25 de abril como Dia Nacional do DNA. Então, nos Estados Unidos, temos as celebrações do Dia do DNA, que passaram a ser organizadas, então, pelo Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano, do NIH. Bem, vários grupos ao redor do planeta comemoram essa data porque representa, de fato, um grande avanço. É uma data muito significativa. Então, com essa descrição desta importante molécula do nosso corpo humano, nós observamos um grande avanço na área de biologia molecular e biotecnologia. Essas áreas estão em constante crescimento desde então, desde essa data, desde essa descrição, contribuindo em diferentes setores como a saúde, a agricultura e tantos outros como a gente tem acompanhado pela ciência, pelas notícias em geral. O avanço foi tão significativo que hoje está permeado no nosso dia a dia informações que envolvem as questões do DNA, suas características e o quanto conhecer essa estrutura permitiu muitos avanços em diversas áreas realmente para a ciência, para a saúde, para a agricultura e outras áreas, né? Então, nós passamos a descrever características genéticas que tornaram possível, por exemplo, identificar a predisposição para uma série de doenças, contribuindo para ações preventivas mais eficazes e tratamentos também mais específicos e mais assertivos. Tem sido possível, por exemplo, na área da saúde, pensar num cuidado personalizado, uma medicina individualizada, focada nas características individuais e não em protocolos generalistas que envolvem as pessoas como uma população em geral. Mas, muito pelo contrário, hoje, o que nós temos visto são as pessoas como um indivíduo. A maior precisão nas ações em saúde também tem contribuído, deve contribuir futuramente para a redução de custos, porque nós vamos poder controlar reações adversas de uma forma mais eficaz aos diversos tratamentos hoje disponíveis e também evitar tratamentos desnecessários ou ineficazes para o indivíduo em específico. Nesse evento desse ano, nós temos temas muito atuais, com palestrantes nacionais e internacionais, temas altamente relevantes, que vão com certeza ajudar a todos vocês a estarem antenados e atualizados com relação aos avanços científicos na área genética. Nós não podemos deixar de agradecer a grande idealizadora desse evento, a professora Giana Carvalheira, professora da disciplina de genética do Departamento de Morfologia e Genética da Escola Paulista de Medicina, e também há um intenso empenho da professora Elizabeth Shen, que está aqui presente, professora Elizabeth, lá no fundão, que também coordenou todos os trabalhos da nossa comemoração do dia de hoje. Esse evento faz parte das ações do Programa de Pós-Graduação em Biologia Estrutural e Funcional da Escola Paulista de Medicina e também envolveu o trabalho do nosso GT de eventos, o grupo de trabalho de eventos deste programa de pós-graduação. Nós agradecemos, então, às professoras também, Cristiane Gil e Maria Isabel Melaranho, por participarem da organização desse evento, e também os estudantes desse grupo de trabalho de eventos, Beatriz Nunes, Bianca Favila, Gustavo Satoro,
Isabela Capuccio, Lucas Ito, Rebeca Correia e Salma Zambuja. Muito obrigado pelo empenho de todos. Agradecemos, além da Escola Paulista de Medicina, o Departamento de Morfologia e Genética, as pró-reitorias de pós-graduação em pesquisa e pró-reitoria de extensão e cultura, assim como as agências de fomentos, CAP, CNPq e FAPESP. Agradecemos também ao suporte do pessoal da tecnologia de informação, sem eles nada disso seria possível, aqui no anfiteatro e também na transmissão, e os demais setores administrativos da nossa escola. Então, nós desejamos que vocês aproveitem bastante o nosso evento, sejam muito bem-vindos, aqueles que são da escola, aqueles que são externos à escola, ficamos muito felizes que todos estejam aqui, e nós vamos dar início, então, à primeira palestra, à primeira apresentação, com a nossa professora Marília Smith. Um bom evento a todos e muito obrigado por estarem aqui conosco. Bom dia, pessoal. A gente vai dar início, então, com a palestra da professora doutora Marília Smith. Ela é graduada em Ciências Biológicas, modalidade médica aqui pela instituição, é mestre e doutora em Ciências Biológicas também pela Unifesp, é professora titular e livre docente no Departamento de Morfologia e Genética aqui da Unifesp também, e professora doutora honoris causa da Escola Paulista de Medicina. Ela vai apresentar a palestra titulada Evolução do conceito de gene, contribuições e reflexões. Obrigada, professora. Boa palestra. Bom dia a todos, agradeço o convite e parabenizo a realização desse evento, já há alguns anos realizado pela nossa pós-graduação, para todos os interessados da Escola Paulista e mesmo o pessoal de fora que tiver interesse. Então, realmente, a professora Giana inaugurou esse evento, inclusive ela se ligou ao mundo, digamos assim, via NIH, para entrar nesse acontecimento mundial que é o Dia do DNA. Então, a Escola Paulista que via a professora Giana, e agora a professora Elizabeth Shen, está acoplada a esse movimento, a essa inauguração desse Dia do DNA em todo o mundo. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho da evolução do conceito de gene, né? Como é que chegamos a isso, o que tem, o que não tem, quais são as perspectivas. Isso está sempre mudando ou não, está sempre com determinadas características constantes e uniformes. Provavelmente não, né, pessoal? Então, aqui nós vamos começar um pouquinho com uma breve história da evolução do pensamento científico. Que nós temos aí o DNA, que certamente o DNA é uma molécula que está intrinsecamente ligada à vida, como sabemos. O quanto ela está presente, o quanto ela significa desse fenômeno vital que nós todos comportamos. Acho que é aqui, né? Bom, então vocês sabem que a ideia de como surgiu a vida na Terra é uma ideia ainda controversa. Então, os relatos mais antigos falam que a vida teria vindo do cosmos para a Terra. Então, isso já os pensadores da Grécia no século V a.C. Arrhenius, posteriormente, diz que esses esporos teriam vindo da pressão da radiação das estrelas. Então, como será que surgiu a vida? Isso ainda é uma pergunta estimulante. A ciência moderna
nós podemos imaginar que ela realmente começou nesse século XVII, com Descartes e principalmente com Galileu. Qual foi a grande contribuição de Galileu? Galileu introduziu na origem, na reflexão de ciência, a matemática. Então, qual foi a vantagem de ter incluído a matemática? A matemática permite que se façam predições sobre aqueles eventos. Então, se eu jogo uma bola e ela vai até uma determinada distância, eu posso prever, de acordo com o tamanho daquela bola, o volume, qual distância que ela irá percorrer. Então, isso é uma predição. E a predição de Galileu, principalmente, era relacionada à cinética dos organismos e dos objetos. Então, essa foi uma grande conquista da ciência moderna, que se inaugura, então, no século XVII, com Descartes. Com Descartes, aquele filósofo francês que vocês conhecem, que levantou a ideia do cogito. Então, é cogito, ergo sum. Eu penso, logo existo. E colocou uma outra questão que até hoje é muito discutida. A matéria existe fora do pensamento? Será? Ou só está no meu pensamento? Então, isso levou, mais ou menos, assim, grosseiramente falando, a dois tipos de teorias e de concepções da ciência. Digamos assim, uma ciência idealista, como Descartes, quer dizer, cogito ergo sum, tudo existe na minha cabeça, no meu pensamento. Ou uma ciência mais materialista, que veio depois com os outros pesquisadores, em que o objeto existe independentemente do meu pensamento. Então, isso até hoje é uma questão difícil e complicada de você chegar a algum consenso. Existem as duas possibilidades. Então, qual foi a contribuição de Descartes? Ele elaborou isso que ele chamou de discurso do método. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter a evidência pela razão e pela matemática. Eu tenho que analisar as parcelas desses objetos. Aí entrou a ideia, então, do reducionismo e da matemática. Análise em parcelas, a síntese, a segunda parte, a síntese a partir das partes fracionadas. Aí eu tenho que organizar e classificar. É como a gente faz no laboratório hoje. Eu pego as partes, eu vejo a evidência, eu tenho uma ideia que é indutiva, aí eu vou testar, aí eu vou analisar em parcelas, aí eu vou tentar organizar uma classificação e uma síntese, e eu vou tentar desmembrar esses fragmentos e tentar reorganizá-los, que é o desdobramento e essa organização. É isso que a gente faz no laboratório, a gente faz o reducionismo, pegamos fragmentos daqueles eventos, né? Pegamos uma pequena parte daqueles eventos. Por exemplo, se eu estou estudando genética, eu vou estudar cromossomos. Mas para eu saber o contexto geral dos cromossomos, eu tenho que organizar, classificar e ter uma ideia disso tudo, como se comporta no ser humano. Então, esse é o raciocínio de Descartes, que é o raciocínio reducionista. Eu vou ficar andando para lá, porque aqui para mim está meio difícil. Está lá, né? Não, está aqui. Isso aqui será que sai? Acho que não sai, acho que eu vou pegar aquele lá. Bom, qual a estratégia científica que nós usamos até hoje, baseada em Descartes, né? O reducionismo cartesiano, quer dizer, o cartesiano é de Descartes, claro. Ah, obrigada. Alô.
fico muito de lado, eu não enxergo direito. Então, qual a estratégia científica que nós todos usamos? Vocês nos seus trabalhos de laboratório, todos os pesquisadores, os biólogos, os físicos, os químicos, todos. É a estratégia cartesiana. Então, como é esse lineal? Era a região que fazia a conexão entre o humano e Deus, para ele. E esse período de Descartes foi de 1595 a 1650. Galileu, então, como eu já disse, conseguiu incorporar a matemática nessa ciência. Então, eu jogo a bola, eu vou saber que aquela bola vai chegar em tanto tempo naquele alvo. Então, isso é uma previsibilidade ou uma predição. Galileu na física. E a ciência moderna, atual, usa certamente todas essas anatomia com Vesários, que tinha que ir escondido no cemitério à noite para analisar os cadáveres, porque era proibido, então isso em 1500. Ele foi porque ele tinha aquele apelo indutivo de querer saber. E na nossa área biológica, a citologia já era uma ciência bem desenvolvida no século XIX. Já se conheciam as divisões celulares em plantas, por exemplo, era bem conhecido. E já se percebia que o número de cromossomos era constante de uma geração para outra. E para formar um novo ser, provavelmente, 2 elementos haploides teriam que se juntar no caso dos organismos diploides. Então, a citologia era bem conhecida. Eu tenho que fazer aqui, né? Não tem jeito. A citologia era bem conhecida e deu para a gente inferir muitas propriedades do genoma e dos cromossomos dos indivíduos vivos. Aqui, só para lembrar, o Dobzhansky, esse professor que veio para São Paulo na década de 30, fundar a genética lá da USP, o Instituto de Biociências, ficou alguns anos no Brasil, formou a primeira geração de geneticistas da USP, Pavan, toda aquela primeira geração. Ele morou aqui há algum tempo e fazia expedições principalmente para analisar drosófilas. O foco dele eram as drosófilas e o foco da época também, porque era fácil. A drosófila tem cromossomos grandes, que são cromossomos politênicos, então dá para você estabelecer relações. E o que disse o Dobzhansky? Então, qual é o sentido da biologia? É realmente revelar esse processo evolutivo, que certamente ele se vai se transformando, mas isso que dá uma unidade à biologia, a todas as ciências da área, a genética, a citologia, etc. Então, a evolução, segundo Dobzhansky, é uma teoria unificadora da biologia. Bom, o que mais que já se sabia no século XIX para o século XX? A hereditariedade. Era uma coisa meio estranha, que ninguém sabia muito bem como era. Existia a hereditariedade da mistura de sangue, se achava. Será que era pela estrutura de sangue ou não? Então, o que eles observaram? Existem dois tipos de divisões celulares. A mitose e a meiose. E como é que os cromossomos se comportavam? Na mitose, mantinha o mesmo número de cromossomos da geração, uma célula em relação à célula filha. E na meiose? Na meiose havia uma redução do número de cromossomos, que se duplicavam, e essa célula haploide se unia a uma célula, outra célula haploide, e voltava a formar o
organismo diploide. Então, como é que isso pode ser explicado? Quais as propriedades que vocês acham que são as mais importantes propriedades da hereditariedade? Quais seriam essas propriedades? A conservação, né, dos caracteres e, ao mesmo tempo, esse mesmo processo que dá origem à conservação, dá origem também à variação. Então, vocês veem como é complexo. A conservação também leva à variação. Então, esses são os dois atributos da hereditariedade. A conservação dos caracteres e a variação dos caracteres. Então, principalmente pela mitose, a conservação, e pela meiose, a variação e a recombinação dos caracteres. Então, essas propriedades da divisão celular são as propriedades da hereditariedade. Então, isso é que é interessante. E por isso que a gente vai ver como é que o DNA se encaixa nisso. Agora, então, nós temos aqui Mendel, que vocês já ouviram falar, logicamente, que é uma unidade que tentou caracterizar a unidade da hereditariedade, que seria uma partícula indivisível, abstrata na época. Garrod e De Vries. De Vries que caracterizou o nome mutação, mas o que ele achava que era mutação, de fato, era recombinação. Recombinação que ele via nos cromossomos. Então, a primeira aplicação dessa partícula indivisível abstrata foi evidenciada por Garrod, em 1902, quando ele descreveu a alcaptonúria, que é a urina escura. E o que ele descreveu? Era uma família consanguínea que apresentava essa doença, e pela primeira vez uma herança mendeliana foi classificada. Essas terminologias de herança autossômica recessiva mendeliana, ele e posteriormente Bateson, que foi quem deu o nome de gene a essa unidade indivisível, introduziram na ciência moderna. Então, esse é um marco histórico interessante. Se alguém quer passar para mim, né? O conceito de gene, como vocês sabem, é um conceito que vem se transformando muito, desde o início. Então, o conceito de gene inicial é uma unidade indivisível, abstrata, e seriam unidades como as contas de um colar. Isso, quem chegou a essa conclusão foi Morgan, quando fazia os mapas de Drosophila. Seriam as contas de um colar na célula. Estudos com experimentos em Drosophila, e ele observou esse fenômeno que é o crossing over. Posteriormente, o conceito de gene passou por uma característica mais funcional. Então, na década de 40, aí no caso, veio o conceito funcional, um gene, uma enzima, por dois pesquisadores, Biddle e Staton, que conseguiram o prêmio Nobel por causa desse trabalho. Posteriormente, um outro conceito, vocês estão vendo que vai mudando o conceito. Um gene, um polipeptídeo. Então, essa ideia veio do estudo da anemia falciforme e da talassemia, que é bioquímica e celular na década de 50. O conceito de gene, mais ou menos de hoje, que é da dupla hélice, o código genético, já começou a ser observado por essas propriedades, conservação e variação. Então, quais foram os primeiros que levaram a isso? Hershey Chase, Watson Crick, que vocês já viram, Nirenberg. Então, qual foi a grande sacada de Watson e Crick? Que a molécula de DNA, ela ao mesmo tempo possibilita a conservação e a variação dos caracteres.
Então, essa molécula, ao se duplicar e ao se recombinar, ela promove os dois tipos de funções. A manutenção da hereditariedade, que é a conservação, e a variação pela sua meiose. E eles ainda escreveram no finalzinho do livro dele, do artigo deles, em 53, não nos escapou as potencialidades do estudo dessa molécula. Eles já tinham sacado que essa molécula iria poder ser uma espécie de código, que era uma ideia que já estava vigorando, porque isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. A ideia de código saiu durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês se lembram daquele filme do Turing, aquele matemático inglês que conseguiu desvendar o código dos alemães e ganharam a guerra? Então, essa ideia de código já vinha durante a Segunda Guerra permeando o raciocínio dos pesquisadores. E aí veio para eles, então, nessa frase final do artigo, não nos escapou as possibilidades dos atributos e das propriedades dessa molécula. Então, o conceito de gene já foi se modificando. Você passa para mim, por favor? Obrigada. Você tá... legal. O próximo, então. Bom, e quais foram os avanços da genética aplicados à medicina? Isso vocês sabem bem, que tem nos cursos de vocês da graduação. Diagnóstico de doenças hereditárias monogênicas, diagnósticos e aconselhamento genético, em 59 foi descrito por Legene a síndrome de Down como uma trissomia do cromossomo 21. Próximo. Na década de 40 e 50, Barbara McClintock descobriu um efeito de genes que pulam, que saltam. É o conceito dos transposons. Isso ficou muito tempo amortecido. Não foi reconhecido pela ciência na época. Ela foi conseguir o Prêmio Nobel somente em 1990, 40 anos depois, que foi reavaliado o trabalho dela. E como é que ela viu isso? Ela viu que as espigas de milho, olha lá, elas, cada um tinha uma corzinha diferente, os grãos. Por que isso? Porque ela estudava genes até ligados ao X e viu que esses genes pulavam, saltavam. Isso não foi nada admitido pela turma da genética clássica na época. Ela ficou lá no stand-by, né? sem poder ter credibilidade para o seu trabalho, e esse ponto de vista dela, essa nova abertura, ele foi incorporado tardiamente na genética oficial. E aí ela ganhou o Prêmio Nobel em 1990. Beth, só uma coisinha, você ficou de pegar uma água para mim, por favor? No meio da Bárbara McClintock. Então, o Waddington, um pouco depois da Bárbara McClintock, também entrou com esse conceito de epigenética, que é um conceito que agora é muito divulgado, é muito testado, é muito analisado, mas não se sabia o que era exatamente. Mas a ideia é epigenética, acima do genético. É alguma coisa que está acima do DNA e que controla esse DNA. Essa é a ideia básica. O Waddington, então, em 1942, saiu com esse conceito de epigenética e evolução e propôs que a diferenciação celular vem a partir das células totipotentes e os fenótipos com diferentes fenótipos. Então, já veio esse conceito que, para ser realmente incorporado na ciência oficial, custou um pouco. E, em 53, então, vieram Watson e Crick, que mostraram que essa molécula do DNA poderia ser um código, poderia se reproduzir igualmente
podia variar também o caráter, e principalmente esses dois conceitos são responsáveis pela hereditariedade. Então, a conservação e a variação. Então, isso vem da molécula de DNA. Oi. Bom, então o DNA, a dupla hélice, foi o modelo que atende aos atributos da hereditariedade. Então, foi o modelo que deu certo para explicar a conservação e a variação. Os caracteres e fenótipos e os caracteres, tanto a conservação quanto a variação. A replicação, como vocês sabem, é semiconservativa. A mutação é uma alteração nesse código genético. Então, tudo isso pode ser contemplado pela dupla hélice do DNA. Ela permite que se tire todas essas conclusões de conservação e herança. Oi. Teve um trabalho, um livro, que realmente foi inspirador para toda a ciência mundial. Esse livro é de um físico chamado Schrödinger. É um austríaco que viveu na Áustria durante a Segunda Guerra Mundial, que acabou emigrando para a Suíça, porque estava uma situação impossível de viver-se na Áustria na Segunda Guerra Mundial. Então, Schrödinger era um físico. E ele achava que a direção natural, é o segundo princípio da termodinâmica. Você se lembra? O segundo princípio da termodinâmica? Então, é aquela história que vai aumentando a entropia, né? Vai aumentando a entropia e a tendência, então, é você se desorganizar. Então, a pergunta dele era como que isso acontece se justamente nos organismos biológicos isso acontece ao contrário do que é esperado pela segunda lei da termodinâmica. Os organismos estão evoluindo em função de uma ordem crescente e não de uma desordem crescente, como seria esperado, obrigada, pela entropia. Então, segundo ele, a direção natural da ordem deveria ser, pela segunda lei, a desordem. Agora, e na biologia? Na biologia, a ordem parece ser mantida para sempre. Quer dizer, sempre está em ordem. Como explicar isso para os físicos? Que essa ordem está sempre gerando ordem. E as reflexões dele, associadas? O universo é um sistema aberto, né? Então, não necessariamente é um sistema fechado que a ordem leva à desordem. A física quântica, ele se pergunta que ele era físico, foi um dos que começou a física quântica lá, do Schrödinger. E outra possibilidade que ele aventou é que a vida opera em baixas temperaturas. Então, essa seria uma outra possibilidade. Então, esse livro inspirou todos os biólogos da época, inclusive Watson e Crick, Mendelssohn e Stahl, todos aqueles biólogos que surgiram do código, todos inspiraram essa caracterização da vida, tentar. Então, como definir? Ele queria definir a vida pelos atributos físicos e químicos. Seria uma bela abordagem, né? Mas será que nós vamos conseguir juntar tudo isso, a biologia, a física e química? De uma certa forma, é o que a gente está tentando fazer sempre, né? Juntar todos esses aspectos diferentes do organismo vivo e tentar juntá-los num coerente uma classificação de vida. Então, essa pergunta, que tem um livro muito interessante do Stephen Jay Gould, aliás, ele tem vários livros em português, inclusive, que é um paleontólogo americano que já faleceu, não faz muito tempo,
que ele colocou que é uma falsa questão filosófica e científica, essa pergunta. O que é a vida? Porque ele não há resposta. A complexidade da pergunta é tão vasta que a ciência transformou-a em, pode passar, quais são os atributos da vida. Então, de que é a vida, ficou mais fácil perguntar quais são os atributos da vida. A ciência propõe uma interpretação mais humilde do que a religião, certo? Então, aqui está focando só na ciência. E outra questão, a fé e o milagre não podem ser replicados e demonstrados. Portanto, isso não é ciência. A fé e o milagre não são ciência. O próximo. Então, o DNA é o segredo da vida? Então, nós temos aqui a dupla hélice, que vai permitir um código, uma reprodução, a conservação e a variação. Essa foi a grande sacada do Watson e Crick, quando viram que essa molécula respondia aos atributos da hereditariedade. Já foi. Então, fazendo um brevíssimo histórico dos avanços da ciência, na década de 50, então Watson e Crick determinaram e descreveram a dupla hélice e a sua associação com a hereditariedade e a variabilidade. Thiel e Levin descreveram assim, o cariótipo humano normal, em 1956, 46XX e 46XY. Ono descreveu o corpúsculo de Barker, o cromossomo X inativo ou condensado. Um experimento incrível também foi esse Briggs-King, em 1952, foi a clonagem em rã. Eles fizeram o que foi feito muito tempo depois pela Dolly, quando criaram a Dolly. Ele fez transplante de núcleo de blástula para um ovo nucleado. Por que parou? Isso parou no tempo. A Dolly só foi aparecer em 96. Por que parou no tempo? Porque nesses experimentos que ele fez, aparecia um rã com a perna na cabeça, a rã totalmente mal formada, que aliás aconteceu na Dolly também, mas aí o pessoal foi selecionando isso. Então, isso acabou sendo desativado, essa perspectiva desse trabalho de Briggs e King, por problemas não só de malformações, como problemas também filosóficos e de religião. Como é que vai querer fazer o novo ser a partir desse método, né? Fazendo o transplante de núcleo, dando origem ao novo ser. Isso, pela religião, é totalmente proibido. E pelas circunstâncias também ainda apareciam malformações, não teve que ser desativado esse pensamento. Então, de 52 a 96, mais de 20 anos depois, foram retomados esses experimentos do Briggs e King, de 52. Até 96 é bastante tempo que o Ian Wilmot, aquele pesquisador inglês que trabalhava com animais em geral, tentou novamente fazer uma clonagem, um transplante nuclear que desse origem a outro ser. Mas isso foram mais de 20 anos. Posteriormente, esses dois autores, experimentos com os transgênicos, já começaram a ser viabilizados, porque a ética é sempre muito dura, e talvez esteja certo, né? A ética para fazer determinados experimentos são muito restritos. Por exemplo, o estudo de indivíduos com transplante de núcleo nos Estados Unidos ficaram proibidos durante toda a era Bush. E foi na era Clinton que esses indivíduos, esses pesquisadores, puderam voltar a fazer esses experimentos. Aqui o Legene, então, são sinais, são épocas, são períodos marcantes da ciência do século XX, na década de 50. Então, vários experimentos, o pessoal tentando sempre explicar essa hereditariedade. Em 59. Aqui, as décadas, eu estou fazendo por décadas, de 60 e 70.
Então, vocês sabem, Mary Lyon, que vocês estudaram nos cursos de genética, que um dos cromossomos X é inativo, que isso ocorre no início da vida embrionária, e isso ocorre nesse momento por acaso. Uns X são inativados, outros X não, mas isso se mantém ao longo da vida do indivíduo. Então, a hipótese da inatividade do X. E levou essa caracterização da compensação de dose, que é o cromossomo X, por fato de ser inativado, ele compensa a dose em relação aos homens, que só têm um cromossomo X. Então, ela saiu também com essa possibilidade da compensação de dose. Aí, nessa época, surgiram também as diversas técnicas de bandamento cromossômico, CG, LSG, Q, FISH, CGH, CGH, que possibilitou identificação de novas regiões cromossômicas, identificação de novas síndromes. Então, todo esse período foi principalmente visando a identificação de novas síndromes e também, como consequência, elaborar diagnósticos e prognósticos dessas síndromes. Então, aqui vocês têm umas fotos ali com banda G, o primeiro aqui, o segundo aqui embaixo com banda C, aqui com fluorescência, e aqui com banda N, NSG. Então, vocês estão vendo um cromossomo ali em cima, que é o 21, ele foi identificado por duas técnicas. Mesma célula, o mesmo cromossomo. Então, aqui lá em cima vocês estão vendo a caracterização por banda G e embaixo a caracterização pela banda do RNA ribossômico, né? Que é a banda N, NSG. Bom, posteriormente eu estou indo um pouco aqui com a cronologia dos conhecimentos. Na década de 50, então, apareceu a genética bioquímica. Com ela, então, os erros inatos, que já tinham sido descritos antes por Garrett, né? Os erros inatos do metabolismo, em 1908, por Garrett, em relação ao captonúria. Esses estudos voltaram, então, e foram descritas várias síndromes genéticas mendelianas, como a anemia falciforme, que permite um diagnóstico celular e bioquímico. Posteriormente, surgiu a genética molecular humana, que de fato a genética molecular humana surgiu no estudo de uma doença que acometia indivíduos, a Coreia de Huntington, na Venezuela, é aquela região ali. Então, essa Coreia de Huntington, que o indivíduo tem convulsões crônicas, aparece na idade mais madura, o indivíduo já tem mais de 50 anos, foi descoberto o gene por um grupo norte-americano. E o mais surpreendente desse gene é que é um gene que depois foi caracterizado como um gene que cresce. Ele, a cada geração que passa, ele aumenta o seu tamanho. Então, a gente chama de gene que cresce. Isso surgiu, então, com a Coreia de Huntington. E aqui começaram a surgir os marcadores de DNA para estudar doenças. Então, vou ter o exemplo nosso aqui do laboratório, que nós estudamos vários marcadores, aqui pelo método do SNP. O SNP, o small nucleolar, é uma diferença de um nucleotídeo em relação ao DNA, que você identifica se aquele indivíduo tem ou não aquele SNP. Então, o SNP está aí, então nós estudamos vários SNPs, aqui está um exemplo do TP53, qual que é a mudança dele, então, de um C para T, então isso seria como se fosse uma mutação, mas não é mutação, porque a frequência dele é muito alta. Então, a gente já chama polimorfismo, não de mutação. Então, é um polimorfismo. Então, eu dei exemplo aí do TP53, códon 72.
Nós usamos esse marcador no estudo já bem mais antigo, numa coorte de epidemiologia, do epidoso, epidemiologia do idoso. O que tinha nessa coorte? Era uma coorte feita com atendimento a domicílio, como todo estudo epidemiológico, em determinadas regiões censitárias do país ou da cidade. Então, o que nós observamos? Existia doença cardiovascular, infarto do miocárdio, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, demência, depressão, obesidade e neoplasia. Então, essa era a constituição dessa coorte, as doenças que tinham dessa coorte, e indivíduos que tinham 60 anos ou mais. Então, era uma coorte de idosos. Então, o que a gente observou? Eu não coloquei aí, pensei que tivesse colocado. Observamos associações com vários polimorfismos. Então, o TP53, por exemplo, que é um gene que regula supressor tumoral, ele foi associado a algumas doenças, e, inclusive, ele foi associado também ao câncer, como se espera, e também à idade mais avançada em longevos. Então, aparentemente, uma contradição, mas não é contradição. Ele tanto foi associado a tumor, quanto foi associado a uma maior duração da vida. Esse foi um dado interessante. O próximo. Eu estou indo mais depressa, né? No século XX, então eu estou pegando cada década para ver quais foram os avanços na concepção do gene, na metodologia dos genes e quais foram os resultados. Então, no século XX, décadas de 80 e 90, se observou o imprinting parental, que isso é epigenética, quer dizer, de repente, a gente que esperava que um cromossomo fosse igual ao outro, um do pai, outro da mãe, fosse igual da sua expressão, percebeu-se que não. Em determinados casos, se o cromossomo viesse do pai, tinha uma determinada ação no fenótipo. Se viesse da mãe, era outra ação. Então, isso foi ação epigenética realmente, mas não se conhecia isso. Então, foi introduzido esse conceito em 82 e 84. Enorme impacto no mendelismo, foi mesmo, enorme impacto no mendelismo, porque o mendelismo acha que um cromossomo vai funcionar igual ao outro, independente de ser do pai ou da mãe. Eu botei lá em 1978 a implantação do nosso curso de pós-graduação. De pós-graduação que eu estava fazendo, uma outra apresentação. Em 88 começamos o nosso curso de pós-graduação. Em 90, 93, quando foi retomada, inclusive, o conceito de epigenética, e foram reconsiderados os trabalhos da Barbara McClintock, aumentou muito mais o âmbito dos genes e da genética. Então, vocês têm 91, 92, foram identificados os genes XIST, o Inactive Specific Transcripts, e foi observado que o XIST era um RNA não codificante. Eles também atuam epigeneticamente. Esses RNAs não codificantes, que você já deve ter estudado, os microRNAs, eles atuam nesse controle epigenético. E é um transcrito inativo específico. Em 99, o antissense do X mostrou que a repressão, ele atuava como uma repressão do X em células tronco embrionárias. Então, já começaram a se ver outras aplicações e funções desses genes. Em 91, eu coloquei a nossa pós na época, a implantação da biologia molecular na disciplina de genética. Aqui, justamente o caso da Dolly, que vocês conhecem, clonagem a partir de uma célula somática de adulto, a ovelha Dolly, do Ian Wilmot,
lembrando a década de 50 do trabalho das RANs, núcleo de RAM, que é uma reprogramação. Estudo descontinuado. Por que será que foi descontinuado? Da RAM até a Dolly foram mais de 20 anos. Pelos motivos que a gente já comentou. Então, ali está a Dolly, embaixo está o evento, o experimento com a RAM. Então, saiu uma perna ali na cabeça da RAM, tá vendo? E isso assustou muito os pesquisadores, assustou muito. Vamos parar com essa técnica. E aqui a transferência do núcleo para os ovos. Então, isso assustou muito. Estava se mexendo na vida humana, se mexendo numa coisa que pela religião é muito grave, que é a concepção humana e a concepção de animais. Então, realmente, as pessoas ficaram, os pesquisadores ficaram bastante assustados. Mas não adianta que o pessoal vá e volta para esse mesmo aspecto. Então, demorou 20 anos, mas apareceu a Dolly, que morreu relativamente cedo. A Dolly acho que durou uns 6 anos, mais ou menos, e morreu. Foram ver os telômeros dela, porque o telômeros é uma das teorias de duração da vida. Então, o comprimento dos telômeros é associado à duração da vida, não assim exatamente passo a passo, mas é associado. E ela morreu e fizeram o estudo dos telômeros que realmente estavam mais curtos. O próximo. Aqui lembrando um pouco da genética, né? Que vocês já sabem. Em 1953, então, as possibilidades do código. O próximo. Bom, a ideia geral do Crick permanece, né? Que ele falou. Que o DNA forma RNA. E o RNA forma proteína e a proteína nos forma. A ideia geral permanece. Não é mais essa coisa assim tão estrita como acabou ficando, né? Mas de uma forma ampla, esse conceito ainda vigora. O próximo, isso, que é o dogma central da biologia molecular, que está sendo sempre refeito, reformulado, sempre refeito, sempre reformulado, mas que de uma certa forma vem da replicação do DNA, a transcrição e a tradução em proteína. Isso ficou muito mais complexo, como nós vamos ver, mas basicamente ainda se mantém esse dogma geral. O próximo, sabemos da complementaridade das bases, que é a transcrição do DNA para o RNA mensageiro. Próximo. Aqui o código, justamente, o tal do código, né? Então, essa ideia de código veio do trabalho do Turing durante a Segunda Guerra Mundial, que achou o código dos alemães. Então, aqui está o código, a interpretação e o significado desse código do DNA e do RNA para aminoácidos, que você sabe, então fenilalanina, leucina, etc. Então, existe essa tradução desses códigos. O próximo. Uma estrutura geral do gene, que é muito mais complexa. Então, aqui nós temos um exemplo do gene da beta-globina, gene do fator 8 de coagulação e genes constitutivos. Então, basicamente, eles têm unidades, né? Acho que no próximo slide, aqui você tem os blocos, aqui são as unidades do gene. Então, você tem os exons e os introns em cor clara ali. Você tem as formas de splicing, ou de processamento do RNA, splicing alternativos, nem sempre é uma só forma, são várias formas. E vou entrar na tradução para proteína A, proteína B e proteína C. Então, isso é uma riqueza, né, de possibilidades do processamento da origem de diferentes proteínas. Então, isso é uma riqueza de proteínas incrível que se tem, que são feitas no ribossomo. O próximo, unidades regulatórias,
Pode passar o próximo que está aqui. Então, as unidades regulatórias, você tem a região, assim, por alto, né? Região promotora, região de transcrição, os exons, que formam as partes codificantes do gene, os introns, que se chamava de DNA lixo, e depois se viu que não tem nada de lixo, os introns, ao contrário, são regiões regulatórias. Os sinais da poli-A e o final do site da transcrição. Então, se formam pré-RNA, o próximo, e esse RNA maduro, ele que tem o início da transcrição, os códons, que são os códigos, né? E onde ele termina e a cauda poli-A. Então, basicamente, é esse o esquema da formação de proteína. Então, você tem, além disso, os microRNAs, né? E os mononuclear RNAs também, que também são todos que entram nesse processamento do pré-RNA, do RNA precursor. Porque somente 2% dessas unidades são codificantes, levam a proteína. O resto tudo são, digamos assim, moléculas de regulação. Então, você tem os transcritos de ambas as fitas, as regiões reguladoras, 5' e 3' UTR, só 2% são realmente codificantes, e a maioria dos transcritos de 100 a 100 kb de RNAs. Esse quadro sempre está mudando um pouco. O próximo. Então, o que nós obtivemos dessa época da genômica? Era genômica. Vamos acelerar aqui. Na era da genômica, conseguimos sequenciamentos do DNA, de eucariotas, do projeto Genoma Humano, e acelera. E agora, na era da genômica, qual o próximo passo? Antes disso, eu quero só ler esse pedacinho do Craig Venter, que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: eu acho que a mais importante mensagem é que o reducionismo genético não funciona. Não somos a soma total dos nossos genes. São as regulações independentes dos conjuntos de genes e a nossa própria interação com o ambiente que determina quem somos. Então, o Craig Venter, que foi da Celera, que foi o consórcio particular, e o Francis Collins, que foi o consórcio público, e que estavam competindo por metodologias diferentes. E em 2000, o presidente Clinton arbitrou: sequência não pode ser patenteada, que é o que o Craig Venter queria. Próximo. Aqui vocês têm a genômica e a epigenômica. Então, o conceito atual: união de sequências genômicas que codificam um potencial coerente de produtos funcionais que se sobrepõem. Próximo. Pode passar. Avanços da genética aplicados à medicina, terapia gênica, terapia celular, transplante de medula óssea, tronco embrionários, proibidos no Brasil. Tronco embrionários foi proibido no governo Bush e depois está liberado nos Estados Unidos. Então, as coisas dependem também da política do momento. Próximo. Era pós-genômica, então você tem esse consórcio ENCODE. Agora se trabalha com transcriptomas, epigenômicas, sequências de chip, proteômica, metabolômica, exomas, etc. Próximo. Década de 2000 atual, vocês conseguiram, esse prêmio Nobel de 2012, aí não está ele aí, mas chegará lá. Esses dois pesquisadores japoneses observaram que existem genes de pluripotência, genes que dão origem a todo tipo de célula do organismo. Em 2008, Navarro fez com alguns
marcadores de pluripotência, reativação do Chick e células pluriembrionárias. O próximo, eu vou passar rápido aqui, a Beth já falou que eu já passei do tempo. Então, como é que você pode indução de células tronco pluripotentes? Você pode conseguir isso usando alguns genes de pluripotência. Aí tem o KLF4, SOX2, CEMIC, NANOG, OCTA3. Você consegue pluripotência com 3 ou 4 genes. Então, aquela célula se torna pluripotente. E isso foi uma conquista incrível, né? Que você pode realmente alcançar vários resultados interessantes. Próximo. A epigenética, que vocês sabem que é muito interessante, que é a interface entre o gene e o meio ambiente. Então, a epigenética, ela torna aquele organismo sensível às variações do ambiente. Isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa que não se admitia na genética. O organismo está submetido a influências ambientais, não se achava isso. Próximo. Avanços da genética aplicadas à medicina, então foi tentado para doenças de mitocôndria, fazer um bebê com 3 progenitores, que deu certo num lugar, não deu certo no outro. Próximo. As técnicas de CRISPR, acho que vocês vão ter uma aula especialmente sobre isso. Então, como é que você corta, tira o gene e coloca o gene correto. Pode ir. O que mudou na concepção do gene? Mudou para o que é a função gênica. Não se preocupa mais em definir uma essência dele. Agora se foca mais na função dele. Próximo. Essas redes fugiram, né? Então, na verdade, a inter-relação entre os genes é uma coisa impressionante, de microRNAs, fator de transcrição e fator de transcrição. Isso aqui, esse gráfico, só permite ser analisado pelo computador, certo? Pelo computador. E aqui entrou, então, o próximo. O aprendizado de máquina, Learning Machine. Então, isso aqui, para você estudar, tem que usar o computador e tem uma técnica que se chama aprendizado de máquina, que você põe o computador que vai estabelecer relações entre essas várias variáveis, quais os mais frequentes, quais as menos, quais interagem, quais não interagem. Então, você põe o computador e ele vai tirar algumas predições a partir daí. Então, isso é o aprendizado de máquina. O próximo, alguns problemas no conceito de gene. E o interessante aqui só é isso, é que a restauração de RNA sequências ancestrais. Isso é alguma coisa incrível que ninguém sabe direito o que é. De repente aparece uma sequência ancestral de RNA naquele organismo que não existia nos pais. Devia ter existido nos avós ou bisavós. Então, isso realmente é um desafio interessantíssimo. Próximo. Então, como é que foi definido? Uma regulação dessas redes, então, pelo aprendizado de máquina, que os genes não precisam estar contíguos. O gene é uma sequência de DNA, não necessariamente contíguos, que especifica uma ou mais sequências relacionadas de RNA proteínas, que são evocados pelos GRNs, que é Genetic Regulatory Networks. E você vai observar isso pelo aprendizado de máquina. Próximo. E a inteligência artificial, que é consequência desse aprendizado de máquina, né? Então, a medicina de precisão, que é o objetivo maior, que é a medicina personalizada, é você fazer uso de todos os dados clínicos, genômica, proteômica, metabolômica, epigenômica, para conseguir fazer um aprendizado de máquina que leva a uma medicina de precisão, que leva aqui, como é que eu chamei? A inteligência artificial,
E você vai ter algumas coordenadas mais frequentes associadas, não associadas, que poderão agora possibilitar o diagnóstico, prognóstico de indivíduos e daquela doença. Eu acho que basicamente é isso. É aqui o final da tecnologia do DNA, que tem permitido várias aplicações, vacinas, melhoramento animal, celulares, enzimáticas, novos medicamentos, medicina de precisão, que agora é o must, né? É o que está no top, medicina de precisão, usando esse aprendizado de máquina e inteligência artificial também. Então é isso, meio rapidinho aqui, é isso mais ou menos o que eu tinha para apresentar. Obrigada pelo convite, um bom dia para vocês, bom trabalho. Obrigada pela apresentação, professora. Infelizmente, não teremos tempo para perguntas.